Olá! Celso Cota, do MDB, foi o candidato a prefeito mais votado em Mariana. Ele obteve 42,61% dos votos válidos. Porém, de acordo com o TSE, ele não está eleito, já que a candidatura está sob júdice, ou seja, aguarda a decisão da Justiça Eleitoral. Isso porque no dia 26 de outubro, Cota teve a filiação partidária ao MDB e a candidatura ao cargo de prefeito indeferidas pela Justiça Eleitoral. A professora de Direito Eleitoral, Jéssica Hall, falou com a gente sobre o que pode acontecer na cidade caso o recurso de Celso Cota seja indeferido e a Justiça Eleitoral considere que a candidatura dele foi irregular. Veja. Se a gente for seguir, né, o que está no Código Eleitoral, no próprio artigo 224, parágrafo 3º, a gente tem que, olha, quando a gente tiver uma decisão da Justiça Eleitoral, né, analisando esse recurso, caso seja pelo indeferimento, isso é, a Justiça Eleitoral considere que o candidato ele estava de fato inelegível, ele não tinha, né, as condições para participar desse processo eleitoral, as consequências disso seriam indeferimento do registro, mas não é mais o caso, já que a gente já passou das eleições. E a gente tem cassação do diploma ou perda do mandato do candidato, né, caso ele tenha sido eleito para o pleito majoritário. E aí, com isso, o que a gente tem é a realização de novas eleições. Isso independente do número de votos anulados. E como que vão acontecer essas eleições? Isso vai depender do momento em que a Justiça Eleitoral der essa resposta. Se esse cargo ficar vago, ou até, né, o momento da diplomação, ou, né, mesmo depois, mas no futuro mais próximo, nós temos uma eleição direta suplementar normal. Mas se o cargo de prefeito ficar vago 6 meses antes do final do mandato, aí a gente tem uma eleição indireta. Isso porque, né, seria um esforço muito grande para a Justiça Eleitoral fazer uma outra eleição, faltando, né, 6 meses ou menos para terminar o mandato. De toda forma, a expectativa é que essa decisão, no caso, saia logo, né? E agora que ele foi eleito, ele governa normalmente até sair o resultado definitivo? Exatamente, até sair o resultado definitivo. E aí, lembrando, né, que se for o caso de novas eleições, ele naturalmente também não vai poder participar dessas novas eleições. E o segundo candidato mais votado em Mariana foi o Newton Godoy, do Cidadania. Ele obteve 32,23% dos votos válidos no município. Votos brancos e nulos somaram 17,77%. Na Câmara Municipal, 7 vereadores foram reeleitos e 9 estão assumindo o cargo no Legislativo pela primeira vez. Veja o nome dos 15 vereadores eleitos. Juliano Duarte, do Cidadania, Ronaldo Bento, do PSB, Maurício, do Avante, Admar, do Cidadania, Fernando Sampaio, do PSB, Zé Salles, do PDT, Leitão, do Cidadania, Marcelo Macedo, do MDB, Zezinho Salete, também do MDB, Ediraldo Pinico, do Avante, Professor João Bosco, do PDT, Pedrinho Salete, do Cidadania, Sônia Aze, do DEM, Preto do Mercado, do PV e Ricardo Miranda, do Republicanos. O professor de Ciência Política da UFOP, Adriano Cerqueira, conversou com o jornalista Vitor Sequim sobre o resultado das eleições em Mariana. Veja. Professor, em Mariana, pode-se dizer que a situação ainda não foi definida, né? O candidato a prefeito com o maior número de votos, Celso Cota, do MDB, ele não consta como eleito ainda no site do TSE, porque a candidatura dele foi indeferida por improbidade administrativa. Mas ainda é preciso uma decisão final, já que ele recorreu, né, à justiça, né?
como fica a situação do Celso Cota, como fica a situação da cidade? Infelizmente, está acontecendo novamente isso em Mariana, né? Também aconteceu em outros tempos em Ouro Preto, mas essa judicialização, né, por conta de uma candidatura que tudo indica que não poderia ter sido proferida por problemas, né, relacionados a questões jurídicas, mas como há a possibilidade de recorrer, a velocidade com que ocorre o processo eleitoral é mais rápido que a velocidade recursal a que os candidatos têm direito. Só vejo dois caminhos. Ou, através de recursos, o candidato Celso Cota consiga obter a anuência, né, legal da sua candidatura e, portanto, assumir condições de tomar posse do cargo, ou, caso esses recursos não sejam considerados, como a candidatura dele teria sido impugnada, quem votou no Celso Cota, na verdade, votou nulo. E na Câmara, houve uma situação parecida com a Câmara de Ouro Preto também. Na Câmara de Mariana, metade da Câmara foi renovada. Dos 15, de um total de 15 vagas, 7 foram reeleitos e 8 pessoas são pessoas novas. Essa é uma tendência também, Mariana, assim como em Ouro Preto? Aconteceu isso em várias cidades que eu avaliei hoje. Eu não tive ainda condições de fazer uma grande mineração dos dados, né? Mas o que aconteceu? A abstenção foi alta, muito alta, né? Vou dar um exemplo de uma abstenção terrível que aconteceu no Rio de Janeiro para a eleição para a prefeitura. A eleição municipal deste ano, 51% de somatório de abstenção, votos brancos e nulos. Isso aconteceu no Rio. Em São Paulo foi 45%, em Belo Horizonte foi 40%. Né? A gente viu que em Mariana foi 31% de não voto, em Ouro Preto foi 34%. Então, o que acontece? Menos eleitores votaram, né? E isso diminuiu o coeficiente eleitoral para vereador. Ao mesmo tempo, mais partidos lançaram mais candidatos por conta do fim da coligação proporcional. E aí isso abre chance para que partidos pequenos, né, digamos assim, consigam 1 ou 2 cadeiras. E isso afeta toda a composição da Câmara. Em Belo Horizonte aumentou bastante o número de legends em relação à última legislatura, e a gente está vendo que tanto em Mariana quanto em Ouro Preto houve uma renovação de 50%, o que é indicativo também de que quem for o novo prefeito em Mariana também vai ter que fazer um trabalho de composição, de transigência em relação a essa nova casa, para não ter mais problemas, ainda mais que é uma disputa que, infelizmente, foi judicializada, né? Sim. Então, tanto em Ouro Preto quanto em Mariana, o prefeito eleito vai ter que negociar mesmo com os diversos partidos agora que passam a compor a Câmara, né? Em Mariana, no caso, apenas 5 vereadores desses eleitos fazem parte da coligação que elegeu Celso Cota. No caso, se ele for confirmado mesmo como prefeito, ele vai ter que suar a camisa mesmo para negociar com os vários outros partidos, né? Isso, né? A vantagem é que tanto o Celso Cota em Mariana quanto o Ângelo Oswaldo em Ouro Preto são, assim, conhecidos, né? São velhos de casa, né? Nesse sentido. E aí eles certamente terão mais facilidade, né? Desde que estejam empenhados nesse espírito aí de conversar com a casa, né? E quando eu falo acordo, é acordo no sentido legítimo, né? Político mesmo, né? E não, né? Fazer negócios, enfim, aquelas coisas, né? É fazer acordo mesmo. Ok, professor, muito obrigado mais uma vez pela participação, por conversar aqui com a gente sobre política de forma tão objetiva. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui na TV UFOP. Um abraço. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.